dia, amiga! Tudo bem? Estamos aqui na Hora do Enem. Professor de Física, Vidal, QG do Enem, Nerds do QG. Estou aqui para tirar mais uma duvidazinha sobre algo que acontece normalmente no dia a dia da gente. Já tentou abrir a geladeira depois que ela fecha? Dá uma olhadinha na questão aqui, dá uma olhadinha na nossa tela mágica aqui, ó. Uma pessoa abre sua geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a porta dessa geladeira. Olha, eu não sei se isso aconteceu já com você, né? Mas acredito que sim. Você abre a porta da geladeira, fecha. No momento que você fecha, você fala, esqueci alguma coisa lá dentro, né? Esqueci o sorvete, esqueci o brigadeiro, esqueci o doce de leite. Eu fui esquecendo algumas coisas dentro da geladeira. Aí eu vou tentar abrir a geladeira de novo. No momento que eu tento abrir a geladeira, a porta da geladeira fica dura, presa. Eu não consigo abrir a geladeira com tanta facilidade. Se a geladeira for nova e eu puxar a porta com força, a geladeira arrasta, mas a porta não abre. Na verdade, a gente tem até um macetezinho para abrir a porta. Tu já fez esse macete? Tu enfia os dedos na borracha ali da porta, né? E aí, nessa hora, tu consegue abrir a porta. A ideia agora é você entender o que está acontecendo. O porquê que quando você enfia os dedinhos ali, você consegue abrir a porta. Dá uma olhadinha na tela mágica de novo aqui. Em seguida, então, vou ler de novo, hein? Uma pessoa abre sua geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a porta da geladeira. Em seguida, ela tenta abrir novamente, mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa do que a habitual. A dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre porque, a primeira coisa que a gente tem que saber é que nós temos uma grandeza chamada de pressão, que ela é força sobre área. Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber, né? É uma grandeza escalar, pressão, muito importante isso. Ela não é um vetor, ela é uma grandeza escalar. E é exatamente essa característica escalar que vai fazer com que a porta fique dura, né? Então, vê se você entende. Ó. Imagine só. Eu aqui tenho a porta da geladeira, aqui é a parte de dentro, aqui é a parte de fora. Quando você está em equilíbrio, fora e dentro, as pressões são iguais. Imagine que dentro da geladeira e fora da geladeira seja 1 atm. Nessa hora, como tem 1 atm dentro e fora, observa, eu tenho a mesma pressão, a área da porta é igual, né? Dentro e fora é a mesma área. Então, eu passo a ter forças idênticas. Né? A parte de dentro para fora, porque a pressão de dentro vai empurrar para fora. A pressão de fora vai empurrar para dentro. Elas vão aplicar uma força. Pressão é escalar, mas elas geram força, que é um vetor. Né? Então, a parte fora gera uma força para dentro, a parte de dentro gera uma força para fora. Como as pressões são idênticas, as forças são idênticas e a força resultante devido à diferença de pressão é zero. Como eu não tenho diferença de pressão, eu não gero força resultante. Aí, no momento que você fecha a porta, atenção a isso agora, olha para mim de novo. Look at my ugly face. No momento que você fecha a porta, a pressão interna começa a diminuir. E aí, se a pressão interna diminui, a pressão externa fica maior e empurra a porta para dentro. Ou seja, surge uma diferença de pressão. Quer ver? Dá uma olhadinha na tela mágica de novo. Aqui do lado de fora tem que continuar 1 atm, né? Isso aqui não muda. Aí dentro da geladeira a pressão fica menor. Sei lá, tô chutando, hein? 0,6 atms, olha só. Tá vendo? E aí nessa hora eu tenho uma diferença de pressão. Essa diferença de pressão gera uma força resultante para dentro, ó, dificultando a abertura da porta, fazendo com que você tenha que exercer uma força maior. Então, toda diferença de pressão gera uma força resultante sobre a área da porta que faz com que você tenha uma dificuldade extra para reabrir a geladeira. Então, olhando aqui do lado, ó, ele fala assim, o volume do ar dentro da geladeira diminuiu. Na verdade, o volume do ar dentro da geladeira é fixo, né? O motor da geladeira está funcionando com potência máxima, isso não justifica. Força do ímã? Ímã? Onde eu falei de ímã? A temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor existente antes dela ser aberta. Isso é verdade, mas não explica. É a pressão no interior ser menor do que a pressão externa. Porque aí, nesse caso, eu gero uma diferença de pressão. Valeu? Então vai daí, telinha.